para o gasto, 1-0, com muitos problemas de criação, né? O São Paulo começou a partida exatamente com a escalação do jogo com o América, só troca do goleiro, Felipe Alves, no lugar do Thiago Couto, e perdeu um pênalti, né? Já havia perdido com o Luciano no jogo com o Goiás, e dessa vez perdeu com o Calero, que poderia ser o 2-0 e aí uma vantagem mais significativa. De qualquer forma, com o apoio, de novo, de mais de 50 mil pessoas, 52 mil pessoas no Morumbi, foram 51 mil contra o América, o time conseguiu vencer ao menos, né? A galera já acompanha nas redes sociais, cobrando muito dos jogadores, sobretudo dos jogadores mais jovens. A atuação do São Paulo, as atuações do São Paulo não vêm sendo boas, mas tem uma coisa que eu não sei se vocês concordam. O time do São Paulo nas Copas parou de tomar gol. Isso é muito importante para um time que joga Copa, né? Então, com um goleiro alternativo, acabou com o Couto pegou um pênalti, o Felipe Alves jogou hoje. A defesa com os três zagueiros, Diego, Miranda e Léo, dá uma certa sustentação. Hoje eu achei o meio de campo muito mal e ele teve que mudar todo o meio de campo. E, na verdade, o gol do Nicão, um jogador também que veio para definir jogos e definiu o jogo. Eu costumo dizer o seguinte: jogador que é contratado com esse peso tem que ser jogador de 3 pontos. Tem que ganhar 3 pontos. O Nicão ganhou já outro jogo de 3 pontos, aquele contra o Cuiabá, contribuiu para o jogo contra o Inter, o 3-3, e dessa vez ele ganhou um jogo de 3 pontos, jogou como segundo atacante no lugar do Luciano. Eu estou com vocês, vamos começar a ler as perguntas, tem bastante coisa, vai ter a coletiva que promete. Outras coisas importantes desse jogo: a volta do Reinaldo ao banco, Patrick e Alisson possivelmente para sábado contra o Flamengo. O São Paulo vai tirando alguns jogadores importantes do departamento médico para, quem sabe, o Rogério pensar em algo diferente e mais criativo, sobretudo na função de meio de campo. A paciência da galera com Nestor e Igor Gomes parece estar no fim. São jogadores que criam pouco mesmo, mas os jogadores que poderiam substituí-los, o Galopo recém chegou, e outros estão voltando agora de contusão. A ver o que o Rogério fará daqui para frente. De qualquer forma, é uma vantagem mínima que não permite que o São Paulo, no sábado, contra o Flamengo, vai usar o time principal. E aí me preocupa a questão da zaga. Sempre me preocupa a questão da zaga. São Paulo está contratando Bustos, mais um atacante interessante para jogar pelo menos pelo brasileiro, enquanto não pode ser inscrito nas Copas ou na Copa Sul-Americana, mas ainda não contratou o zagueiro. Entendo, galera, que a situação com os moleques da base ela se justifica pela má fase dos dois, mas enquanto não tiver alternativa melhor, e eu acho que o Rogério ainda não encontrou essa alternativa melhor para aquelas várias funções de meio de campo, eles vão continuar jogando. Hoje eu achei, não sei se vocês concordam, que o Gabriel Neves também não jogou bem, sobretudo no primeiro tempo, e que o time melhorou com a tripla mudança aos 20 minutos do segundo tempo, a tripla mudança no meio, só ficou o Nestor, na verdade, né? Saiu também o Luciano, além do Gomes e do Neves. Com o Pablo, o São Paulo evitou contra-ataques, né? E não teve grandes ameaças ao seu gol na segunda etapa. Num momento ideal, o São Paulo teria no meio de campo jogadores mais rodados, mais experientes, e talvez com a volta de alguns titulares ou possíveis titulares do departamento médico, o São Paulo tenha isso, né? E não a fase de Nestor e Gomes, que não estão armando, não estão concluindo, de fato estão muito abaixo mesmo. Mas eu acho que também, desta vez, não só os dois, eu não gostei do Neves no primeiro tempo, sobretudo. No segundo tempo ele deu uma ajeitada, mas daí cansou, e a alteração, a entrada do Pablo foi importante. O Pablo entrou, acho que bem, o Galopo entrou um pouco atrás demais, né? Numa função que ele não chegou tanto na área como podia, e o Nicão essa função de segundo atacante, acho que é a função
mais disputada no São Paulo, porque quem entrou deu algum sinal, seja o Nicão, seja o Luciano, seja o Patrick, mas o Rogério, aí é uma questão para a gente discutir. Ele não enxerga Nicão como jogador de meio de campo, nem Patrick e nem Luciano, né? Eles são como se fossem o último vértice ali do meio de campo, e não são os jogadores que disputariam com Nestor e Gomes. Quem disputa com Nestor e Gomes é o Galopo, é possivelmente o Alisson, talvez, na volta, é possivelmente o Colorado, que jogou um pouquinho hoje, é o Thales. Esses são os jogadores que o Rogério enxerga no meio de campo. O jogo com o Flamengo confirmado para as 8h30 da noite no sábado, vai ter possivelmente o duelo de dois times mistos. O São Paulo precisa reagir no Brasileiro e a partida de volta com o Ceará confirmada para a próxima quarta, mesmo horário, antes também de jogo do volta de Palmeiras e Atlético Mineiro, 19h15 no Castelão contra o Ceará, que armou um time diferente, né? Não sei se vocês perceberam que a estratégia do Marquinhos Santos foi não colocar dessa vez o centroavante, o Kleber, aquele centroavante que fez gol no Morumbi, o centroavante que é perigoso no início, recheou o meio de campo, procurou travar as principais jogadas do São Paulo, e acho que o São Paulo teve muita dificuldade, mas acabou ganhando por 1-0 e teve méritos para isso. Vamos lá.